Ladies and gentlemen, welcome to the introduction of the fundamentals of the Forex market. Senhoras e senhores, bem-vindos à introdução aos fundamentos do mercado de Forex. Aqui quem fala é Rick Marques, do canal Forex Análises e Técnicas Brasil. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Disclaimer: ao usar as informações e opiniões contidas aqui, você concorda que este é um material de cunho exclusivamente educacional e não será o responsável por perdas ou danos resultantes das suas atitudes no mercado. Não negocie com dinheiro que você não pode perder. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia de negociação não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Introdução. Pessoal, procurei simplificar o conteúdo para nos atermos apenas ao que é importante saber no momento. Aprofundaremos conforme a necessidade for aparecendo, ok? Então, Forex basicamente é o ato de trocar a moeda de um país pela de outro. Simples assim. Os principais participantes são os bancos internacionais, grandes instituições financeiras, grandes corporações, hedge funds, empresas e os operadores de varejo como você e eu. Aqui vale ressaltar que também tem os grandes fundos de pensão. Se você assistiu o filme As Aventuras de Dick Jane, onde a empresa fictícia Globodyne faliu, conta toda a história do filme e tal. No fim do filme, é comentado que foi criado um fundo de pensão para os funcionários, para os ex-funcionários daquela companhia. E esse fundo de pensão nada mais é do que eles retirarem uma quantidade de dinheiro mensalmente ali do seu salário, do salário do funcionário, criar um montante e colocar na mão de um hedge fund para fazer com que esse montante cresça até o seu falecimento, a sua morte. E aí o que eles fazem? Eles criam carteiras, sistemas multimercado, e o Forex é um deles, né? O mercado funciona 24 horas de segunda a sexta-feira. A abertura é iniciada pelo mercado da Nova Zelândia e Austrália, vide que eles estão 12 horas à frente no nosso fuso, né? O fechamento pelo mercado dos Estados Unidos, em Wall Street, na tarde de sexta-feira. Seguindo um pouco de história aqui, remontando aí os primórdios, a troca de mercadorias logo após os grandes descobrimentos que ocorreram dos europeus aí para os outros continentes, elas se davam as mercadorias sendo substituídas por metais preciosos. Isso evolui para a criação das notas promissórias, que é um tipo de ancestral do contrato. Eu chamei aqui de ancestral do contrato, mas eu não sei se o termo seria o mais correto, mas enfim, foi da forma com que eu entendi. Seguindo nessa linha de evolução, ocorreu a criação da moeda e das notas em papel. Isso remonta do século VI, antes da Grécia Antiga. Quem tiver curiosidade, dá um Google, que tem muita coisa interessante sobre isso, né? Sobre a criação da moeda e de toda a evolução da economia no mundo. Seguindo isso, o fato mais relevante foi o dólar americano ser lastreado ao ouro físico. Isso ocorreu mediante aí meados da Segunda Guerra Mundial, com o acordo de Bretton Woods, que foi um fator determinante para o dólar americano se tornar uma moeda fiduciária. Também fica o convite para vocês darem uma pesquisada aí sobre o acordo de Bretton Woods, que foi aí
remonta, como eu falei, à época da Segunda Guerra Mundial. O presidente dos Estados Unidos era o presidente Nixon, que ficou conhecido também como choque de Nixon, esse evento. E sendo o predecessor desse acontecimento, teve a Carta do Atlântico, onde o Winston Churchill também inicia as considerações para que esse evento de Bretton Woods possa ocorrer. E após esse evento, o mundo seguiu a tendência. Então, quem somos nós para não seguirmos a tendência também? O mundo seguiu a tendência. O próximo fato foi o comércio mundial explodir e realmente nascer o câmbio efetivamente de tudo isso aí. Desde então, o mercado de câmbio se tornou o maior mercado do mundo, com um faturamento total diário de cerca de 3,2 trilhões de dólares, muito mais do que os mercados de ações e títulos do mundo juntos. Só que aqui é um outro fato que é muito importante ressaltar. O mercado de Forex é maior? É sim. Só que todos nós sabemos que quando os índices Dow Jones, Nasdaq, os maiores índices do mundo, eles são os termômetros do que está acontecendo no mundo. Então, não é porque o mercado de câmbio é o maior mercado do mundo que ele não sofre influências externas. Na verdade, todas as influências econômicas externas dos índices, das ações, está tudo interligado. Então, a única diferença é que para ocorrer uma manipulação do mercado de Forex, tem que ser uma coisa que movimente um país inteiro, dados econômicos. Dificilmente uma empresa ou um hedge fund vai conseguir manipular o mercado de Forex. Primeiro que é descentralizado, como a gente vai ver mais para frente, e existem outros fatores que impossibilitam essa movimentação. Seguindo, tradicionalmente era um mercado institucional, como eu falei, interbancário. Esses bancos, eles faziam empréstimos para grandes empreendimentos e tal, e no momento em que você faz um empréstimo para outras empresas, enfim, você precisa repor caixa para fechar balanço. Então, era utilizado o sistema interbancário. Da mesma forma que o banco A fez um empréstimo para o empreendimento X, o banco B recebeu investimento de um hedge fund ou de uma outra empresa. Então ele pega esse dinheiro que entrou a mais no caixa dele e empresta para o outro banco para fechar o caixa do outro banco. Basicamente é isso. Lógico, tem muito mais coisa a fundo aí. Mas basicamente é isso aí. Com a sua popularização e liberação para a pessoa física, expandiu-se ampliando o varejo e aumentando substancialmente a atividade comercial. Câmbio é um mercado de balcão, o que significa que não existe um órgão centralizador que centraliza as transações. Os centros de negociação geográfica existem em todo o mundo e são, em ordem de importância, Londres. Aqui também vale ressaltar por quê? Porque os grandes descobridores, como eu citei na história, de outros continentes, o Reino Unido é o precursor aí, né? Aí depois de Londres você vem Nova York, Tóquio, Singapura, Frankfurt, Genebra, Zurique, Paris e Hong Kong. Como eu tinha citado antes, os bancos, negociando entre si, eles utilizam como garantia contratos de câmbio. Esses são os contratos que fazem o balanceamento de caixa. No mercado de varejo, os corretores também fazem uso de um contrato com seu cliente. E aí entra a nossa parte. Em troca de um depósito de fundos com base no qual o cliente pode negociar a cotação do câmbio. Aqui nós temos alguns dados dos países por volume de negócio.
Movimentação cambial no ano de 2007. Esse foi o dado mais confiável e recente que eu achei. Então, perdão aí, mas nós temos lá, ó, Londres, né, com Reino Unido 34,1, seguido dos Estados Unidos 16,6, os outros menores 17,2, Austrália, França, Alemanha, Hong Kong, Japão e Singapura com os seus índices aí também. E aqui a gente já vai falar sobre as divisas para o volume de negócio. As divisas são os pares, a alocação em volume no ano de 2019. Esse já é um dado bem mais recente. Aí a gente tem o Euro-USD como o líder, né? Que toda a zona do euro, dólar a 32%. O GBP-USD com 13%. O USD-JPY com também 13%. Os outros 19%. E as outras porcentagens aí seguindo a sequência. Alguns conceitos. Os contratos de Forex sempre são cotados em pares. Euro versus dólar é o mais negociado, como a gente viu. O dólar versus o iene também é um outro par muito popular. Os principais pares de moeda eles são conhecidos por majors. São eles Euro-USD, GBP-USD, USD-JPY, USD-CHF, AUD-USD e USD-CAD. Quando uma moeda é negociada sem USD, o par é chamado de par cruzado, ou cross rate. Euro-GBP, Euro-JPY, AUD-JPY, Euro-CHF, entre outros pares aí. Também temos a sequência de pares que são chamados de exóticos, mas resolvi também não abordar aqui. No nosso caso, o nosso dólar, o USD-BRL, é um par exótico. O spread é alto, enfim, tem as particularidades. Um conceito aí de margem. A negociação em Forex ela é geralmente realizada com depósito de margem relativamente pequeno. Isso é útil, pois permite que os investidores explorem flutuações nas taxas de câmbio que são muito pequenas. Aí, mais para frente, a gente vai estudar o que é ponto, pip, que ponto a gente chama de pipete, né? Pip e as outras casas decimais. O sistema de alavancagem, o uso da alavancagem permite obter lucros muito rapidamente, mas também há o risco maior de incorrer grandes perdas e até de ser completamente eliminado. Quantos já não passaram por isso? Portanto, é desaconselhável maximizar sua alavancagem, pois os riscos são muito altos. Os operadores de Forex bem-sucedidos aplicam gerenciamento de capital rigoroso e uma modelagem no tamanho de posição. Isso aqui é muito importante, gente. Eu diria que 70% da sua vida no mercado é modelagem de tamanho de posição e gerenciamento de capital. Mais do que a técnica, mais do que o setup, enfim, mais do que até o mindset. Em relação ao tamanho da conta, é o perfil de risco pessoal de cada um. Um exemplo, eu sou um cara que eu sou muito averso a drawdown. É uma coisa que mexe muito com o meu psicológico. Então, eu procuro sempre, quando eu entro em um período de drawdown, eu procuro sempre reduzir a operação, reduzir tamanho de posição, enfim. E aí, vamos seguir aí. Aqui, estamos aí finalizando, né? Uma mensagem aí que eu vou deixar para vocês: the closer you get something to the tongue, you see it. Aqui, quanto mais perto a gente fica de uma coisa, mais difícil fica de enxergar ela. Então essa era a mensagem que eu queria deixar aqui no final. Vocês podem fazer esse teste com o dedo, né? Quanto mais próximo dos seus olhos o dedo fica, mais difícil fica para você enxergar. Essa é a mensagem que eu queria deixar. E isso para quem gosta de operar time frames muito curtos, né? E a gente se vê na próxima
no próximo vídeo aí. Um grande abraço, tamo junto.